Bom, hoje eu vou... pode ser que mantenha aí também, depende. Bom, vou pedir a paciência de vocês. Hoje é a minha estreia aqui, apresentando um estudo. Então pode ser que eu esteja um pouco mais nervosa e ansiosa que o normal. Mas, então, o capítulo, o estudo que a gente vai fazer é do livro Doutrina Viva, do Carlos Bacelli, psicografado por ele, através do espírito do Chico Xavier. E, bom, esse era o último estudo do ano passado, então provavelmente para as próximas reuniões, os próximos encontros o livro vai ser mudado. Então, vamos fazer o que ficou do ano passado. Só que não vou deixar. Então, eu conto com a colaboração de todos para a gente poder começar a ler como a gente sempre faz, primeiramente. Neste outro lado, à medida em que o espírito desencarnado toma maior consciência de si, são outros parâmetros pelos quais ele examina a vida. Alguns sofrem alterações mnemônicas tão significativas que chegam a desligar-se quase completamente do que os prendia à existência material. Não se tornam indiferentes às afeições, mas, diante das infinitas perspectivas que se lhes descortinam, compreendem que o reencontro é somente uma questão de tempo e, portanto, não vivem ansiosos pelo que sabem há de acontecer naturalmente. Por este motivo, quando entram em contato com os encarnados, muitos espíritos dão a impressão de certo distanciamento deles, o que, a rigor, não é verdade. É que a vida no plano espiritual, tão intensa e absorvente, se nos revela que, aos poucos, em a ela se adaptando, sofremos relativa mudança no que se refere a conceitos e valores. Devagar nos integramos ao que somos por inteiro, ou seja, passamos a apresentar-nos como somatório das personalidades que já animamos no curso das vidas sucessivas. Por exemplo, para que eu continue a ser o Chico Xavier que vocês conheceram, tenho que me esforçar para manter em mim determinados traços identificadores. É curtinho, É bem simples, assim, eu achei bem objetivo. Então, como é muito simples, não é muito simples, mas como é muito pequeno e eu acho que é bem objetivo, vamos fazer um estudo simples, parágrafo por parágrafo. Então, ele fala que neste outro lado, à medida que o espírito desencarnado toma maior consciência de si, são outros parâmetros pelos quais ele examina a vida. A gente, vou tentar não falar gente, bem lembra, eu vou tentar. Quando eu desencarno, eu passo a ver a vida de uma outra forma, porque o espírito desencarnado, ele começa a perceber que os valores, os padrões pelos quais ele fazia os seus julgamentos errados, não valem mais do outro lado. Então, ele começa a ver a vida espiritual, com os olhos do amor, da bondade, da humildade. E ele entende que a alma é eterna e que erros são cometidos e eles vão continuar sendo cometidos. E que eles estão aí eles existem para que cometamos esses erros. Então, quando a gente começa a avaliar de outras formas, a gente vê que não precisa, ficar preso nos julgamentos que a gente tinha aqui. Então, quando eu vou para o outro lado, quando o espírito desencarna, vai ser difícil hoje. Então, quando o espírito desencarna, ele começa a compreender que a vida funciona de uma outra forma, de uma forma diferente daquela que, enquanto encarnado, ele estava acostumado a lidar. E aí eu trouxe uma tirinha que eu achei que cabia bem aqui, que o Armandinho, ele fala assim: por que tanta pressa em julgar os outros? Não se importa em estar sendo injusto? E quando for a sua vez, quem vai te defender? Então, às vezes, a gente pesa muito na hora de julgar
E a gente esquece que a gente pode estar julgando por parâmetros muito egoístas, né? Então, quando o espírito desencarna, quando eu desencarno, eu vejo que não é assim que funciona. E aí, ele fala que alguns espíritos sofrem alterações mnemônicas significativas, que levam a fazer com que eles quase desliguem completamente daquilo que prendia a vida material. E aí, eu fui pesquisar o que era mnemônico. Então, mnemônico é relativo à memória. Na verdade, eles falam não é uma teoria, é um sistema mnemônico que faz com que as pessoas tenham mais facilidade para gravar determinadas coisas, assim, por exemplo, você está estudando para uma prova e tudo mais. E aí, só que nesse caso eu interpretei como a alteração mnemônica como a perda da memória, ou como esquecimento. Só que depois eu estava pensando bem, não é o esquecimento em si, é o simples desapego, sabe? Deixa aí, que nem o Frozen fala, né? Let it go, vai. Então, aí eu pensei também numa... Pode falar lá. Não te preocupa em falar nós, não, porque uma vez lá, há muitos anos atrás, falaram com Sócrates, não tome esse veneno que você vai morrer. E ele falou, e quem não vai? Verdade. Então somos nós, ele era Sócrates, não tome que você vai morrer, e quem não vai? Então não tem problema. Acho que é por isso que E nós, falando em nós, não tem... É a única coisa que a gente está certo disso, né, Lázaro? Com certeza. E aí, eu lembrei de um exemplo, assim, não sei se é o exemplo correto, mas foi a única coisa que veio na minha cabeça de uma pessoa que a gente viu no filme, que desencarnou e que teve esse processo de esquecimento para o mal. Mas é por isso que não está funcionando, está desligado. Que ele teve o esquecimento para o mal, esse é o André Luiz, né? Que ele esqueceu e ele foi, né? E passou anos em regiões sombrias e passando sofrimento e tudo mais. E através da fé ele foi resgatado. E aí ele se elevou, foi para as zonas mais elevadas do espírito. E isso acontece, que esse estudo, na verdade, ele fala mais dos espíritos, esse texto dos espíritos mais evoluídos, né? Que eles já vão para regiões onde eles têm maiores condições de aprendizado, e etc. Então, eles não se tornam indiferentes, porque isso seria muito ruim, né? Tipo, você criou laços e depois você é indiferente a esses laços. Mas eles entendem que esse reencontro é somente uma questão de tempo, e por isso eles não ficam ansiosos. Mas o que não é só uma questão de tempo na vida de todos nós? O que não é? O quanto nós, encarnados mesmos, não temos que criar esse desapego, que simplesmente entregar, deixar ir. E aí veio mais uma frase do Chico Xavier que eu acho muito bonita, que é tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Então não adianta que eu faça, ou os pauzinhos que eu mexa, ou qualquer coisa, o que for meu, ele tem que ser meu, ele vai ser meu, ele vai chegar para mim. Então eu não posso ficar esperando com angústia e fazer daquela situação uma coisa ruim. Eu estava lendo hoje uma outra frase que eles falam assim, que a gente pode até criar expectativa, mas expectativas para as coisas boas. O nome disso é fé. Expectativa para as coisas ruins, não, a gente não pode fazer isso, porque é uma coisa que a gente não pode controlar. E aí, depois ele fala que a vida no plano espiritual ela é tão intensa e absorvente que ela nos revela aos poucos que quando a gente vai se adaptando, a gente vai sofrendo mudanças. Bom, quando a gente está... Eu agora, por exemplo, na minha vida, eu vou mudar eu faço pesquisa, então eu vou mudar de laboratório. Eu vou sair do meu laboratório, que eu estou há 2 anos lá, e vou para o laboratório novo, que eu não conheço ninguém. Bom, pode parecer ruim à primeira vista, né? Porque, poxa, eu não conheço ninguém, eu não conheço as meninas com as quais eu vou trabalhar, enfim. Mas tudo aquilo que a gente faz com o coração, e tudo aquilo que a gente se entrega profundamente e se envolve naquilo, isso traz mudanças profundas para a vida da gente. E isso faz com que a gente, essas mudanças,
faz com que a gente passe por grandes metamorfoses na vida. E a mesma coisa, entendam, a mesma coisa que acontece aqui com a gente, acontece do lado de lá também. Quando a gente se entrega no plano espiritual a uma mudança efetiva e a gente se torna absorto naquela tarefa, muitos valores e conceitos, eles são modificados dentro da gente. São valores que são mais apurados, são mais afinados. Sabe? Eu achei isso muito legal. Achei essa parte assim, muito interessante. Mas a melhor ainda está até o final. Então, devagar, e tudo é devagar mesmo, né? A gente se entrega por inteiro, os espíritos também. E aí eles apresentam como um somatório de todas as personalidades que eles já animaram, que nós já animamos ao curso das vidas sucessivas. Então, o que acontece? Quando eu pensei em dar um exemplo, por exemplo, minha irmã, ela casou muito jovem, saiu de casa aos 18 anos. Meu irmão saiu aos 25. Eu tô lá, eu tenho quase 30 e eu tô lá, feliz. Eu acho que eu considero que eu conheço os meus pais de uma forma muito profunda. Então, muitas vezes, o jeito do meu pai falar qualquer frase, falar uma palavra, eu sei exatamente o que ele está dizendo, sabe? Isso é um traço da personalidade dele. A minha mãe, eu sei, quando eu chego em casa de madrugada, eu sei se ela está acordada ou não. Eu não preciso ir lá no quarto dela para saber. Então, assim, existem características da pessoa que com o tempo, né, você convive tanto com aquilo que você identifica a pessoa por aquilo. O jeito como ela vai te responder a uma determinada situação e tudo mais. E aí, quando você passa para o plano espiritual e você vai ficando lá e vai absorvendo as tarefas e vai se modificando e vai abrindo os olhos para novos conceitos e valores, bom, isso é um pouco perdido. Na verdade, não é perdido, mas é somado. Porque outras características que não estavam presentes agora, nessa encarnação, mas que já foram presentes em outras, elas começam a serem manifestadas naquele espírito. E aí, o que acontece? Que esse é o final da frase, né, que o Chico falou. Ele falou assim, por exemplo, para que eu continue a ser o Chico Xavier que vocês conheceram, eu tenho que me esforçar por manter em mim determinados traços identificadores, determinados tipos, trejeitos, vocabulário, uma forma de responder a uma pergunta. Por exemplo, suponhamos que eu tenha sido um psiquiatra numa vida passada e aí agora, junto com o meu conhecimento em neurofisiologia, e aí eu ia ser uma pessoa assim, diferente, bem diferente. E esses traços identificadores, eles se perdem com o tempo. Na verdade, esses traços identificadores, eles se perdem com o tempo. Quanto mais tempo o espírito passa desencarnado e passa no plano espiritual, mais distante daquelas características das quais a gente identifica aquele espírito, mais distantes elas ficam, mais elas se perdem. E aí, para finalizar, o próximo estudo do Doutrina Viva fala de traços identificadores. Eu peguei uma parte lá que eu achei que precisava para complementar, e eu achei muito interessante. Que a gente a vida, independente de onde a gente estiver, se a gente estiver no plano físico ou no plano espiritual, ela vai ser a projeção dos nossos estados mentais. Então, se eu for uma pessoa de coração jovem, de coração bondoso, humilde, independente da minha feição, eu vou continuar jovem e bonita no espelho. Agora, se dentro do meu coração, né, se na minha mente eu achar que eu sou um super-homem e ser uma pessoa arrogante e ter, né, sentimentos negativos e tudo mais, eu posso achar o que for, não vai ser isso que vai refletir. O que reflete é sempre a verdade. Então vai ser sempre o pateta que vai aparecer, vai ser o que sempre vai refletir para os outros, vai ser o meu estado interior, aquilo que eu sou por dentro, na essência. E aí eles falam que a gente atrai aquilo que a gente transmite, e a gente transmite aquilo que a gente é, né?
E aí, para finalizar o estudo, eu queria deixar aqui a minha gratidão, porque assim como o amor é também dever, que não apenas aquece quem recebe, mas como reconforta quem oferece. Eu queria agradecer ao Ismael, porque faz exatamente um ano que eu cheguei aqui, então foi bem importante hoje essa apresentação, e eu queria agradecer ao Ismael por tudo. Lorene, hoje é o dia da gratidão, vocês para mim. Hoje é o dia da gratidão.